Alguns canais do YouTube têm circulado uma informação falsa. A de que Elon Musk, através da Tesla, estaria fazendo um celular que seria o Tesla Pi ou Tesla Phone. Sim, seria sensacional ver o que a Tesla conseguiria fazer com um celular, mas é muito mais surpreendente o que o homem mais rico do mundo está tramando para o futuro. Ele está preparando algo muito maior que muita gente não está dando atenção e que pode substituir os celulares. Eu não estou exagerando. É o próximo passo da tecnologia. Primeiro eu quero explicar essa história envolvendo o celular da Tesla, algo que foi tão difundido na internet, né? De onde veio esse rumor. E depois eu quero falar do que Elon Musk está fazendo de verdade em vez dos celulares, né? O que ele acha que vai substituir os celulares ou talvez trabalhar com eles para um futuro incrível de tecnologia. Mas como assim a Tesla não está trabalhando num celular? Porque assim, tem vários vídeos, né? Vários YouTubers fizeram vídeos dizendo que isso está acontecendo e tem alguns vídeos com milhões de visualizações. Só que simplesmente não há declaração de Elon Musk ou da Tesla de que a empresa estaria fazendo o tal de Tesla Pi ou Tesla Phone, que seria esse celular. O que deu força para esse rumor, na verdade, foi esse vídeo conceito feito pelo canal ADR Studio Design. E apesar do nome do canal, ele não mostra só o design do celular, mas o que ele acredita que um celular da Tesla teria. E sobre isso a gente pode viajar muito, né? O celular teria o que há de mais revolucionário e avançado em tecnologia móvel, incluindo internet via satélite com acesso a qualquer região do mundo. Isso graças à Starlink, que é a internet via satélite de outra empresa fundada por Elon Musk, a SpaceX. A gente mesmo já testou essa internet aqui. Você só precisa de energia elétrica e aí você paga o plano, que ele é caro, mas enfim, você assina, e aí você consegue internet através dos satélites que a SpaceX colocou em órbita. Esse vídeo do conceito de design, ele traz várias ideias bem legais. Ele traz que o celular é feito de material bem resistente, ali provavelmente levando em consideração a fabricação dos carros elétricos, né, o material utilizado e tudo mais, 4 câmeras traseiras, e aí ele não menciona, mas 4 é um número que provavelmente incluiria aí as principais câmeras que a gente vê no mercado, que pode ser uma macro para aquelas fotos de coisinhas pequenas ou textura para, né, focar bem de perto, uma grande angular que tem a característica de ter as laterais tortinhas, né, ele entorta meio que a foto, e uma principal wide para aquelas fotos normais, né, num ângulo mais comum. E também o quarto sensor poderia ser aí um sensor de profundidade para criar um desfoque, pegar mais informação e conseguir fazer o processamento de inteligência artificial, aqueles fundos que ficam desfocados de forma artificial, feito pelo computador mesmo. E você também poderia fazer fotos em ambientes muito escuros, incluindo um modo de fotografia à noite, o céu à noite, para você tirar foto das estrelas. Agora, o curioso é que ele coloca também que esse celular poderia ser utilizado para minerar bitcoins. O Elon Musk vive falando de criptomoedas, né? Então teria a possibilidade de você minerar com o seu celular as suas próprias criptomoedas. Também teria carregamento à luz solar e teria, é claro, uma excelente compatibilidade com carros Tesla, da Tesla Motors. Poderia desbloquear a porta com o celular, por exemplo. Mas, como eu mencionei, isso foi algo feito por um designer para brincar com a imaginação, então não foi algo sério, foi algo ali bacana para brincar com essa parte de tecnologia. Então essa ideia de que a Tesla lançaria um celular vem desse vídeo conceito e vem também de outras partes da internet, do YouTube, do Reddit, também do Twitter, das discussões das pessoas em querer, né, um dispositivo que é o dispositivo mais comum, mais popular atualmente, que é um celular de uma empresa muito cobiçada em tecnologia, que é a Tesla Motors. Ainda assim, ninguém pode dizer, apesar de não ser real, né, esse Tesla Phone, não dá para dizer que a Tesla não vai em algum momento no futuro fazer um celular. Não tem como garantir isso. Mas tem como a gente saber do próprio Elon Musk o que ele pensa sobre isso. Como muitos de vocês já sabem, Elon Musk é alguém que está sempre no Twitter, sempre publicando algo muito polêmico. Em uma postagem sobre um rumor de que a Tesla estaria fazendo um smartwatch, Elon Musk foi lá e comentou que definitivamente não faria, ou não está fazendo no caso. Falou com todas as palavras que relógios inteligentes e celulares são tecnologias do passado e de que o futuro é a Neuralink, a sua empresa que estuda a integração entre humanos e a máquina. Mas como assim do passado? Né, celular, porque assim, a gente está falando de um homem, de uma pessoa que tem a vontade de levar o ser humano para Marte, que criou foguetes que não fazem baliza, que voltam de ré, que foguetes retornáveis, né? Ele, não exatamente ele, né, mas ele está por trás desses grandes projetos de carros elétricos. Então assim, celular é algo que já está aí. Então, para ele, já passou ali o time, né, o tempo. Agora ele quer uma coisa nova e seria essa ligação entre homem e máquina. E se você não ouviu falar sobre Neuralink, com certeza você vai achar isso
surpreendente. Não tem como não se surpreender com o que está sendo feito na Neuralink. E aí você vai entender por que Elon Musk não está nem aí para lançar um celular, por mais avançado que esse celular pudesse ser. A Neuralink é uma empresa que trabalha principalmente em um dispositivo, um tipo de dispositivo, um chip. A empresa ela foi fundada em 2016 e desde então trabalha em implantes no cérebro buscando resolver diversos problemas neurológicos. A ideia é colocar um chip na sua cabeça para ler os impulsos dos seus neurônios e transformá-los em ações. Porque sempre que você vai fazer algo, eu vou mexer o braço. Em milissegundos eu mando um impulso que daí eu uso o meu braço para mexer. Então esse tempo, esse impulso é medido pelo chip, que aí transforma em uma outra ação, uma ação digital. Ou ainda, com esse chip, bloquear algumas partes do seu cérebro que podem causar problemas, que podem estar causando problemas e doenças das mais diversas. E quem sabe até ativar algumas partes que precisam para devolver o movimento de membros às pessoas. Pessoas que não conseguem, não têm mobilidade do braço, por exemplo, por algum problema neurológico. Nesse momento, a Neuralink fala muito em devolver o movimento a pessoas tetraplégicas. Também fala em trabalhar problemas como ansiedade, vícios, depressão, insônia, dor extrema, danos cerebrais, cegueiras, problemas auditivos e até perda de memória. Então é muita coisa. Só nessa breve apresentação que eu fiz para você da Neuralink, você entende por que um celular para o Elon Musk e para a Tesla não é lá algo tão surpreendente assim. O dispositivo realmente surpreendente para eles é esse chip aí, é o N1. Esse chip já existe, já está funcionando em animais e em breve começará os testes em humanos, caso ele receba a aprovação dos órgãos reguladores. Além de curar doenças, a expectativa é de que, lendo os impulsos do cérebro humano, seja possível controlar diversas máquinas e interfaces. Elon Musk fala em duas coisas de entretenimento que são bem interessantes. Streaming de música, já que o protocolo atual de comunicação do chip é Bluetooth, então você pode ficar no Spotify escutando música ou podcast diretamente pelo seu cérebro, na verdade, pelo chip que está no seu cérebro, e tem ainda a possibilidade de você jogar videogame. Isso parece ser algo simplesmente impossível, pensando assim, sem você ler sobre esse assunto. Mas daí quando você lê sobre implantes cerebrais, você vê que isso é simplesmente possível. Simplesmente é possível. E a prova disso é esse vídeo de um implante desse chip N1 da Neuralink em um macaco. Então assim, o macaco, de forma intuitiva, conseguiu jogar. Imagina o que nós podemos fazer com esse chip, como a gente poderia jogar ou então controlar interfaces através desses impulsos do nosso cérebro. Quem sabe você pode só sentar no seu sofá, no sofá da sua casa e navegar no menu da sua Smart TV só com o poder da mente. E repara como isso é tão mais poderoso do que um celular, do que um celular consegue fazer. Então faz todo sentido esse desinteresse da Tesla e do Elon Musk de investir nesse tipo de tecnologia, num celular. O celular é algo que ele já está aí, ele não é inovador. Se ele lançasse isso, seria lançar mais do mesmo, Então para ele é realmente o próximo passo da tecnologia é ligar humanos e máquinas resolvendo esses problemas neurológicos, problemas de saúde, mas também tem esse lado de entretenimento muito forte no qual ele aposta. Então indo mais longe, e aí já começa a ser imaginação nossa mesmo, você poderia conversar, fechar um canal de comunicação com alguém que também tenha o chip, por exemplo. E aí, a partir disso, no futuro distante, talvez seja possível utilizar a internet utilizando esse chip, ou mesmo depois, quem sabe, eles lançam um celular ou outro dispositivo, não necessariamente o celular, que sirva como apoio para o chip, para você acessar a interface com outras informações e visualizar o que você está consumindo ou os dados do seu chip. Então, a primeira vez que eu vi esse vídeo do macaco, eu pensei como as pessoas não estão falando tanto disso, porque é algo realmente que pode ser revolucionário pra gente, como espécie, como humanos. A gente fala tanto, por exemplo, em casa conectada. Um chip desse também pode ser uma forma de você controlar toda a sua casa, ligar e navegar no computador, ligar e desligar luzes, programar coisas na sua casa, Geladeira, que horas ela vai ligar, o ar-condicionado, eletrodomésticos em geral. Tudo isso com chip na sua cabeça. E claro, quando a gente começa a ir longe na imaginação, a gente também começa a pensar nos problemas e questões éticas de tudo isso. Porque imagina que um chip na cabeça se torne algo popular. Pode chegar um momento em que, se o seu chip estragar, você pode ficar sem conseguir ligar o seu carro, sem conseguir controlar a sua casa. Depois que você passar a se acostumar com o chip, provavelmente não vai conseguir viver sem ele. E tem questões filosóficas básicas disso, que é: nós vamos nos tornar menos humanos se fundindo com uma máquina? Afinal, nós vamos continuar nascendo sem um chip, não vai fazer parte da gente, mas talvez chegue a um ponto em que a gente não consiga viver tão bem sem.
ou com o conforto que a gente conseguiu. Mas nós também fazemos isso com a tecnologia desde sempre, com a eletricidade, por exemplo. O que seria da gente hoje sem eletricidade? Nós somos menos humanos porque a gente utiliza roupa, porque passamos a utilizar carros para ir mais longe e mais rápido, por exemplo, aviões para cruzar o continente. A gente utiliza avião. Avião não é algo natural, digamos assim, é algo que é uma tecnologia, um conhecimento que a gente adquiriu. E os smartphones, eles nos fazem menos humanos? Você consegue passar um tempo, assim, veja só, não é nem uma semana. Você consegue passar um dia sem o seu celular? Se você consegue, você é um guerreiro. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu quero ler essa uma pessoa e como ela consegue ficar um dia sem celular. Porque é extremamente difícil na situação em que a gente chegou agora. Você consegue? Comenta aqui. Sério, eu quero realmente ouvir de você como você consegue. Que a gente centraliza contatos, senhas, a vida profissional e pessoal no celular. Então você provavelmente não consegue nem ir ao banheiro sem o celular, quanto mais passar um dia ou uma semana. Se alguém faz isso, realmente tem muita força, ou enfim, controle. E tem as questões sociais, né? Nós somos muito sociáveis, a gente depende da interação social. E se você não tem o WhatsApp, por exemplo, você fica distante das pessoas, não consegue combinar nada direito, enfim. Então tem essa questão, né? Será que o fato de o celular ele estar em nossas mãos faz ele tão diferente de um chip na nossa cabeça? Afinal, a gente pode controlar a casa com o celular. O celular ele já funciona como uma memória nossa, uma memória quase que infinita. Não se você comprar um celular com 64 GB de armazenamento, mas enfim. Ele funciona como uma extensão das nossas memórias. Se você quer lembrar algo, muitas vezes você busca lá. Então, ele aumenta a memória do humano, digamos assim. Algumas pessoas vão dizer que diminui também, porque a gente fica mal acostumado, né? Costumava lembrar vários números de telefone na minha cabeça. Na época do telefone sem fio antes do celular, né? Hoje, eu lembro 2, o meu e do meu pai. Mas com o celular, você consegue ter mais funções, né? Você consegue anotar coisas importantes, pode fazer filmagens, pode tirar fotos. Tem essa questão aí. Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo, porque eu acho que ela é válida, eu quero saber o que as pessoas pensam sobre ela. Mas uma coisa é certa, se esse celular, digamos assim, se o chip, né, o celular, as funções do celular pararem na nossa cabeça, vai ficar muito mais difícil de a gente se desligar. Então, com todas essas reflexões, faz todo sentido Elon Musk estar buscando algo para Neuralink, né, um dispositivo que seria um próximo passo e não um celular. Agora, por favor, comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Algum ponto chamou a sua atenção? Eu adoro conversar sobre esse tipo de assunto, eu acho importante a gente discutir essas coisas em sociedade, né? Porque a sociedade caminha discutindo as coisas junto. As pessoas juntas conseguem decidir o futuro da humanidade. Eu sou Neri Neto, muito obrigado por ter assistido até o final. A gente se vê muito em breve, grande abraço, tchau, tchau. Fui!